Já fez um bloco aí, tá? Pode zerar aí. Tá bom? Então, essa sem dúvida, gente, abandonar os pecados, as histórias de derrota e formar em nós um caráter de obediência é o que Deus quer formar na nossa vida. Amém? Isso. Essa é sem dúvida a parte mais trabalhosa do cristianismo. Não é a regeneração, porque isso é algo de Deus, é Ele que produz em nós. Não é a libertação, como muitos pensam, expulsar demônio é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é tratar o caráter. O difícil é se santificar. O difícil é abandonar o pecado e vencer a natureza pecaminosa, vivendo uma vida no Espírito. O difícil é isso, gente. É tratar com o caráter das pessoas. É responsabilizar as pessoas dentro dos seus erros e das suas falhas. Expulsar demônio é a parte mais fácil. Ok? E é sem dúvida a parte mais trabalhosa. O maior desafio aqui, que reside aqui, na reeducação, é da identidade. E essa identidade minha, sua, nossa, quando nós viemos do mundo, né, ela pode estar desfocada, desfigurada, detonada na área sexual, na área espiritual, na área vocacional. Vocacional o quê? Chamado, propósito de vida e etc. Então, na reintegração da personalidade, ou seja, quando Deus começa a transformar a nossa pessoa, a nossa personalidade, as nossas características começam a ser santificadas pelo poder de Deus, Deus te aceita do jeitinho que você é, amém? Amém. Só que Ele quer te transformar em alguém parecido com Jesus. Ele não quer te deixar desse jeito, arrebentado, esfacelado, cheio de erro, falha, cheio de mania, né? Cheio de engenhosidade, cheio de coisas equivocadas. Não, Ele te aceita do jeito que você vem do mundo, mas Ele quer te transformar pelo poder dele em alguém parecido com Jesus. É isso que o Cláudio chama aqui de reintegração da personalidade, ou seja, pegar as suas características pessoais e santificá-las para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Isso está dentro da minha vontade. Também, exatamente. Na medida em que a gente se entrega para Deus, se rende ao governo do Espírito Santo, vive uma vida no Espírito, Deus faz isso. Ele vai tratando com a nossa personalidade, vai forjando o caráter de Cristo em nós, vai nos santificando na medida em que nós nos rendemos à ação do Espírito Santo, de dentro para fora. Sempre lembrando, gente, que Deus começa de onde? De dentro para fora. Faz assim com a mãozinha, de dentro para fora. Para fora. Então, primeiro Deus muda o nosso interior. Como? O novo nascimento e com a libertação, a conquista da alma. Depois vem a reeducação, que é onde você aprende a ser transformado de dentro para fora, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aqui acontece o que ele chama aqui de desengessamento da alma em relação a estruturas e sofismas emocionais. Enganos na mente, nas emoções. Enganos, né? Sofismas aqui poderia ser trocado pela palavra engano. Enganos morais. Ou seja, antes você achava que estava tudo bem, fazendo um monte de coisa errada com o teu corpo. A partir do momento que você se converteu, você entendeu que não é bem assim. O teu corpo é templo do Espírito Santo, é santuário do Deus vivo. E que esta é a vontade de Deus. O que? 2 pontinhos, nós lemos ali. A vossa santificação, vírgula, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Então, sofismas morais, sofismas emocionais, sofismas racionais aqui na mente, mudança de hábitos. Não é fácil isso, gente, né? O cara vem pro reino de Deus, falando palavrão, metendo a boca em todo mundo, xingando todo mundo, aí vira crente, tem que domesticar a língua. É fácil? Não. Domar a língua, aprender, ô irmão, perdão aí. Pastor, isso está dentro da minha alma. Certo, exatamente. Faz parte da tua natureza pecaminosa que precisa ser reeducada. Eu faço muito isso com a meninada, né? Às vezes eu saía com os jovens lá, tal, viajava, o cara soltava um palavrão lá no meio, ô baralho! O que, rapaz? Aí o jovem fica todo constrangido, né? Falei, o quê? O que tu falou? Ah, desculpa, pastor.
Por quê? Soltou um palavrão, baralho, né? Mas começa a fazer diferença, né? E aí ele se constrangeu, porque eu dei um alerta ali, ó irmão, você falou uma besteira. Falou um palavrão, isso aí não pode estar na tua boca. Ah, desculpa aí, pastor. Aí você tem que ir reeducando a meninada para parar de falar essas besteiras. Malícia, gente. Isso foi uma grande luta na minha vida, quando eu vim das trevas, assim, realmente eu era um cara na juventude, adolescência, extremamente malicioso e tal, papapá. Adorava falar besteira, fazer todo mundo rir. E é uma luta você parar com a malícia, porque é a maldade que está dentro de você. Você tem que reeducar seus pensamentos, sua boca, né? Às vezes eu levo uns beliscão da minha mulher, quando eu solto alguma besteira, falo alguma coisa que não devia. Até hoje eu levo uns beliscãozinhos da dona Sofia. Minha mulher nessas coisas é tremendo. Às vezes a gente fala uma besteira, quando vê já foi, né? Quando a gente veio da igreja católica, eu Sim. vim da igreja católica, e a gente aprende muito Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora não sei o quê, Nossa Senhora, sabe? Sim. Sabe tudo. E a gente tem muito disso também. É. Isso é muito difícil você. Sim, exatamente. Tem que se terminar. reeducar. É isso que ele está falando, mudança de hábitos. Abandono de vícios, né? Por exemplo, vícios aqui, drogadição, fumo. Gente, tu acha que é fácil abandonar um fumo? Uma pessoa que às vezes foi anos viciada em tabaco, viciada em maconha, em álcool. Anos, mudança, abandono de vícios. Faz parte da reeducação. O processo de libertação, quando ignora essa reeducação da alma, torna-se irresponsável e ineficaz. Aquele irmãozinho que bate na alma e fala, não tem problema, Deus te aceita assim mesmo. Não, Deus te aceita sim, mas Deus não quer que você permaneça assim. Só que ele diz ali que ele é o vingador. Exatamente. Tá? Então, nós precisamos entender que Deus nos aceita pecadores, todo lascado, ferido, machucado, arrebentado, né? Todo cheio de pecado, vício e coisa. Só que Deus não quer que a gente permaneça assim, gente. Pastor, hoje acontece muito no trabalho hoje. Hoje a gente no trabalho hoje é muita malícia, muita palavra torta. Sim. E hoje é complicado. A geração de hoje em dia, tudo no trabalho mesmo, você vê só palavra torta, você não vê outra coisa. Grupos de WhatsApp, gente, toma cuidado com isso, videozinho que te mandam, né? Besterol. Você tem que entender que quando você propaga isso, você está sendo conivente com isso. Você está sendo participante de pecados alheios. E a Bíblia proíbe isso. Toma cuidado, né? Mas tem, pastor, licença. Fala. Mas tem muito trabalho que observa isso nas pessoas. Claro. A minha filha, a Sara, ela fez um teste esses dias no local. Ela não quis o serviço lá, porque ela falou, né? Não quis. Mas a pessoa ficou muito interessada no trabalho dela, ela trabalhou um mês com a pessoa. E a pessoa disse, Sara, eu quero trabalhar comigo porque você não fala palavrão. Sim, exatamente. Não fala, não. Hoje é uma raridade, achar alguém que não fala palavrão. Eu posso entrar com você em qualquer lugar, falar, ir nas centros médicos, coisas que você não fala. Eu vejo às vezes os amiguinhos dos meus filhos, meu Deus, a gente sai junto às vezes para fazer um negocinho outro. Eu escuto cada coisa que eu fico horrorizado. Uma vez dei uma carona para irmãzinha também. Eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Menina desse tamanho, toquinho, 13 aninhos, 12. E baralho, e filha da fruta, e não sei o que. Que no meu carro não. Então você tem que intervir, você tem que ensinar os seus filhos que, claro, não tem como controlar a língua dos outros, mas a língua deles tem. Ontem mesmo eu sentei com os dois, menorzinho, e falei. Estava falando umas besteirinhas lá no WhatsApp, não sei o que. E aí falaram lá umas, tipo, otário, não sei o que, trouxa. Eu não gostei disso. São gírias, né? São gírias que a molecada fala, que às vezes eles acham que é normal, mas eles não são assim. Então fui lá, puxei a orelha e falei, se não parar, vou arrancar, vai ficar um mês sem celular. E vão apanhar. Vão apanhar e ficar um mês sem celular. Então você tem que intervir o pai e a mãe. Cuidado com as psicólogas. Não, deixa pra lá. Todo mundo está entendendo aqui, né? Então, ó, aqui a regeneração se aprofunda, ou seja, a transformação de Deus se aprofunda.
podemos entender melhor a reeducação através de 3 posicionamentos, gente, que devem fazer parte do nosso estilo de vida, de seguir a Jesus. Sempre lembrando, gente, que o cristianismo não é apenas uma religião. Quando você chama o cristianismo de religião, você está rebaixando o cristianismo a um patamar igual ao budismo, o taoísmo, o shintoísmo, o islamismo, todos esses ismos que existem aí. O cristianismo é o estilo de vida de Jesus. Fala comigo, o cristianismo é o estilo de vida de Jesus de Nazaré. E é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Amém? Nada de religião. Nós temos que ter é comunhão com Deus, intimidade com Deus através do estilo de vida de Jesus. Primeiro princípio que nós precisamos aprender com relação à reeducação, gente. Aprender a desaprender. Ou seja, tirar toda a futilidade do mundo. Eliminar argumentos, raciocínios contrários à sabedoria de Deus. Você tem que tirar o lixo. Tem que tirar a sujeira. Aquilo que encarcera a tua alma. Aquilo que te bloqueia de ser aquilo que você é em Deus. Aquilo que Deus planejou para você. Né? Então nós precisamos eliminar isso. Ou seja, um descondicionamento emocional e moral em relação aos maus hábitos, ideologias falsas, posturas erradas, precisa ser tirado da nossa vida. Quer dizer, se eu achar que falar palavrão não faz mal, eu vou continuar falando palavrão. Então eu preciso entender que para que eu seja santo, santificado, corrigido, a imagem e semelhança de Jesus. Jesus não falava palavrão, irmãos. Senão ele tinha pecado. E a Bíblia diz que nele não habitou pecado algum. A Bíblia chama isso em Efésios de palavra torpe, palavra suja. No original significa palavra podre. Torpe, de torpeza, de sujeira, de podridão. Seria o que hoje é conhecido como palavrão. Se você acha que não tem problema o sexo ilícito, fora do contexto do casamento, você vai continuar tendo uma relação equivocada, ilegal do ponto de vista de Deus, pecaminosa e atraindo demônios para a tua vida. No mínimo, demônios perseguidores na área da sexualidade. Se não for possessão, vai ser perseguição maligna. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Esses tempos eu preguei para os homens, né? Sobre as consequências do adultério. Gente, os homens ficavam assim, nem tremiam, né? Tremiam todos, na verdade, nem piscavam. Eu trouxe em 2 momentos na reunião dos homens as implicações do adultério. Gente, olha, foi um buchicho na igreja inteira. Saiu de lá com o cabelo em pé. O que traz, quais são as implicações, o que repercute na vida das pessoas, na família, na vida dos filhos e tal, papapá. Tudo que envolve um adultério. Então nós precisamos aprender a desaprender, ou seja, tirar essas ideologias falsas, posturas erradas, maus hábitos, e esse é um processo de despojamento. O que é despojamento? É arrancar, despojar, tirar a veste velha